Bem-vindos ao canal Liberty UA. Hoje estamos com Denis Yelisevich, empresário, que também mantém um blog político ativo. Convido vocês a se inscreverem no canal dele, por favor. Inscrevam-se também no Liberty UA. Curtam nossos vídeos e deixem seus comentários. Denis, seja bem-vindo. Primeiramente, gostaria de lhe perguntar, você acha que aquela operação em que Trump agiu contra o Irã foi um erro dele? Então ele cometeu um erro ou fez tudo certo? E os resultados, os objetivos que ele estabeleceu para si mesmo serão alcançados? Os objetivos serão alcançados de qualquer maneira, não há nenhum erro nisso. Quero dizer que estou realmente chocado com a reação de muitas pessoas na sociedade ucraniana, tanto na esfera pública quanto em geral. Vejam o que as pessoas comuns escrevem nas redes sociais. Falta de compreensão da situação, agressividade profunda, desconfiança de alguns, ódio aos Estados Unidos e a Israel. Não entendo o motivo disso. Tudo só começou, tudo está apenas começando. Contra o Irã já existe, na verdade, uma coalizão inteira, formada por outros países árabes decentes, que querem viver como pessoas normais. E o Irã quer continuar enforcando pessoas nas ruas, e bombardear, e vender para Putin, e vender para ele tecnologias e drones que bombardeiam a Ucrânia, e depois os ucranianos aparecem. E o que vocês estão fazendo lá? Pra quê? E lá acertaram uma escola militar. Não digo que seja necessário matar alguém, mas a guerra é cruel. Na Ucrânia também atinge em qualquer lugar e nós também erramos os alvos às vezes. O ideal é evitar guerras, mas quando selvagens tentam fabricar armas nucleares em seu território. Repito, eles enforcam pessoas nas ruas e alguns acham normal, perguntando por que mexer com eles. Essas pessoas realmente não entendem nada. Por outro lado, ouvimos Donald Trump pedir para as pessoas se mobilizarem, as pessoas no Irã, que elas podem se mobilizar. Agora, chegou o momento em que eles podem mudar seus governos, se quiserem, e nós não vimos essa reação das pessoas. No TikTok havia alguns vídeos isolados em que as pessoas dançavam, comemoravam, como se esse regime tivesse sido derrubado. Mas isso não é um fenômeno em massa, talvez as pessoas nem esperassem por isso. Essa ajuda, o que você acha? Houve falta de sincronização, pois nem autoridades nem serviços secretos dos Estados Unidos esperavam que as pessoas saíssem às ruas. Alguns meses atrás, você se lembra quando houve protestos em massa? Durante esses protestos, dezenas de milhares de pessoas foram mortas. Dezenas de milhares de pessoas. Se um dissidente sai do Irã, se ele não concorda com o governo, com esse guardião da Revolução Islâmica, ele sai, mas a família dele fica, e a família é reprimida. Aliás, Zelensky seguiu esse caminho. É verdade, por enquanto ninguém está sendo morto, por isso as pessoas estão assustadas. E agora, quando começou a operação militar, Trump diz: pessoal, saiam às ruas, tudo depende de vocês. Desculpe, é assustador quando já morreram dezenas de milhares. Já discutimos isso várias vezes ao vivo, sobre Rússia e Ucrânia. O regime reprime tanto as pessoas que quando chega a certo ponto, você praticamente já não pode fazer mais nada. E você precisa entender, no Irã há agentes do Mossad, no Irã há agentes da CIA, há um enorme financiamento lá. E mesmo assim, ainda não vemos resultados. Talvez grandes agitações estejam por vir, acho que algo vai acontecer, mas não sei em que escala. Trump já fala hoje sobre possível operação terrestre, o que é muito sério. Entenda, agora é preciso ir até o fim. Na verdade, aqueles países árabes sofreram. Eles já estão ligando hoje para Trump dizendo: vamos resolver isso diplomaticamente. Os preços do gás e dos combustíveis estão subindo. Tem um bloqueio lá, você sabe. Dos petroleiros, é assim que funciona a lei. E você entende, é sempre assim. Ou seja, às vezes precisamos derrotar algum tirano para que o bom senso prevaleça. A economia reage de imediato, gerando um efeito dominó, uma cadeia de insatisfeitos que influencia a vida das pessoas. Tudo é muito complicado. Aliás, mais uma vez, é isso que podemos dizer às pessoas. Tudo é muito complicado. Quanto mais inovações surgem e maior a integração global, todos ficam mais conectados e tudo se torna mais complexo. Isso funciona como um seguro. Perceba, isso agora é um exemplo claro, estou explicando em detalhes para vocês, é um exemplo claro vindo da guerra. Ou seja, imaginem, agora já estão pressionando, dizendo para terminar logo, porque não é vantajoso guerrear, entende? Quem faz comércio, os países que estão voltados para a construção, para a economia, não tem vantagem em guerrear. Guerrear é vantajoso tanto para Putin quanto para Zelensky.
Putin tem uma economia só de matérias-primas, sem serviços ou produtos. Nada é produzido ou necessário. O capitalismo é apenas estatal. E o de Zelensky também é apenas estatal. Me dá, eu vou lutar. E o que é essa Ucrânia? Que se vire lá. Eu aconselho as pessoas a pensarem muito seriamente sobre esse exemplo e a prestarem muita atenção. Os iranianos também não estão inclinados à paz. Eles dizem que vão se vingar por seu líder espiritual. Hastearam a bandeira vermelha. E é por isso que se fala que essa guerra pode se prolongar por algum tempo. E eu vejo os analistas em vários canais, cada um falando sobre uma coisa. E dizem que o mais vantajoso para Donald Trump neste momento seria sentar-se à mesa de negociações. E o melhor seria se ele conseguisse um acordo com o que ele levou para lá. Que é o petróleo. Eles mesmos dizem, os iranianos, que não querem produzir armas nucleares, eles recusam isso, vão usar só para fins civis e até estão dispostos a deixar a Agência Internacional de Energia Atômica controlá-los. Eles afirmaram isso antes da intervenção de Donald Trump. Na sua opinião, com que Donald Trump deve sair da mesa de negociações? Também há a questão dos mísseis de longo alcance, ou seja, eles querem continuar desenvolvendo mísseis balísticos que possam alcançar países que não deveriam ser alcançados por eles. Ou seja, não é só atacar países árabes vizinhos, eles podem atacar ainda mais longe, é um regime que está voltado para a confrontação naquela região. Nunca há paz com pessoas assim. E lembre-se, não é só questão dos Estados Unidos, mas também de Israel. É a ideologia estatal oficialmente aprovada de antissemitismo e antisionismo. Ou seja, tudo é complicado e há grande interesse de todos. Em certos pontos, esses interesses coincidem totalmente, em outros só parcialmente e com alguns não coincidem. Vamos ver como as coisas vão acontecer. Já está em andamento uma operação militar contra o Irã que deve durar todo o mês de março, independentemente do que ocorra. E, em princípio, posso dizer para você que para a segunda metade de março estava planejada Cuba. Em Cuba, não haverá intervenção militar nem bombardeios, pois não há alvos. Então, os Estados Unidos vão assumir o controle econômico total de Cuba? Isso estava previsto para março, mas os acontecimentos atuais podem adiar para abril. Não descarto processos paralelos. Quando o Irã estiver na reta final, talvez Cuba também esteja. Entende? Isso é tudo. Estou respondendo à sua pergunta. Tudo vai muito além do Irã, existe toda uma cadeia, o Irã financia grupos terroristas pelo mundo todo, como o Hezbollah e outros. Você entende? Isso é um foco de coisas ruins no mundo todo, e o objetivo é esmagar esse foco de maldade. Trazer o Irã de volta ao estado normal como ele era antes. Até 1979, 1978, antes da Revolução Islâmica, o país era pró-Ocidente e as mulheres se sentiam bem, diferente de agora, quando não são valorizadas. Quando ninguém era enforcado, quando era um Estado laico, em resumo, era assim. Mas esses querem regimes medievais, entende? Tradições medievais, eles lá, enfim, Cuba, Venezuela, Irã, é tudo a mesma coisa, tudo parte de uma mesma corrente e Trump está eliminando essa coisa ruim aos poucos, um por um. Em janeiro foi Maduro, em fevereiro foi Ayatollah Khamenei, que foi morto, talvez em março seja Cuba. E isso ainda não é o fim, entende, Tatiana? Não é só o Irã, é uma enorme cadeia, não apenas de eventos, é uma única cadeia que funciona em conjunto. Não podemos considerar separadamente, tipo a Venezuela, tipo Cuba. Na verdade, tudo isso são elos de uma mesma corrente. E se esses assistentes, por assim dizer, ou colegas, como bons parceiros do Irã, a China, por exemplo, começar a ajudar? Se admitirmos a situação em que os americanos avancem por terra, se eles estiverem prontos para isso, porque essa também é uma questão. Será que a China não vai ajudar o Irã? Bem, é esse o ponto. Por que falei que a operação provavelmente não durará além de março? Em abril deve haver um encontro entre Trump e Xi Jinping, entende? E se as coisas continuarem assim, esse encontro pode não acontecer, mas é importante que esse encontro aconteça tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Não acho que a China vá se envolver totalmente,
Muito provavelmente, o máximo que pode acontecer é algo parecido com o que faz com a Rússia, fornecendo componentes para drones, essas coisas, talvez alguns tipos de munição, mas isso é um enorme risco para Xi Jinping. É um enorme risco para Xi Jinping. E é isso que está acontecendo agora no Irã. Acabei de falar para vocês há 2 minutos sobre essa cadeia. Isso também é uma forma de pressão sobre a China, entende? Porque todos esses países, na verdade, estão sob influência da China, em primeiro lugar, e em segundo lugar, da Rússia. E Trump não ataca diretamente a China, só aplicou algumas tarifas, mas não ataca diretamente a Rússia. As sanções que foram impostas simplesmente continuam sendo prorrogadas, só isso. Ele assustou e tomou medidas contra os petroleiros, além de atacar o BRICS. Mas, de forma geral, Trump está tirando esses parceiros deles, está afastando esses parceiros e mostrando força para eles. E o que vocês vão fazer contra nós? Por que fariam algo contra nós? E, veja, a China só fez uma declaração, mas na prática não se envolveu. Isso é um jogo político. E se você reparar, Putin não faz nada. Eles só pediram que, se você tiver algum desentendimento com um país vizinho ou outro país, deve-se buscar caminhos diplomáticos. Foram representantes da Rússia que disseram isso. Peskov, se não me engano. Sim, mas quero dizer que eles não dão apoio direto ao Irã. Ou seja, aqui está o verdadeiro poder. Quando alguns falavam lá sobre Putin, vocês sabem de quem estou falando? Putin, esse Putin ou Xi Jinping? Sim, o Xi Jinping ele tem uma grande economia. Ninguém discute isso. A China é um país importante para a produção no mundo todo, para as cadeias de negócios, para a economia. Mas quando chega a hora, e estamos falando de poder, eles simplesmente ficam parados e observam, e não conseguem fazer nada contra os Estados Unidos. O que está sendo oferecido agora aos americanos como um bônus para as pessoas, para o povo, quero dizer, é que o Trump está dizendo para eles que eles são uma ameaça nuclear para nós. Se for necessário uma rota terrestre, devemos unir forças e atacá-los, pois serão uma ameaça ou porque precisamos do petróleo deles para nos enriquecer. Como motivar as pessoas? Não é como na Ucrânia, onde pegam os homens nas ruas e os mandam para a linha de frente e dizem para a mídia ficar quieta e falar só o que mandam? Isso é diferente. Como Donald Trump vai explicar isso e motivar os americanos a essas ações? Nos Estados Unidos, muitos não apoiam as operações militares e criticam. Eu não gosto dos argumentos deles, mas fico feliz quando existe esse tipo de democracia. Quando você pode dizer na televisão, eu não gosto do que o presidente do país está fazendo, não gosto disso, não gosto daquilo. Você está certo sobre o exército. Aqui ele é profissional, contratado. São profissionais com salários altos e bem preparados que vão para lá. Vai ser preciso resolver tarefas militares e a vida de cada um desses profissionais vale ouro. Ninguém vai ser abandonado. Ou seja, as pessoas aqui sabem muito bem, em geral, o que é esse mundo que o Irã representa. Bem, como eu os chamo, selvagens são agressivos. São pessoas que, em princípio, tentaram algumas sabotagens, vocês lembram? Foi justamente na América que conseguiram fazer isso. Ou seja, isso é uma ameaça à civilização ocidental, vou dizer de forma geral, uma ameaça à civilização ocidental. Em princípio, todos entendem isso. E a questão não é não mexer com o Irã, a questão é o método, o que e como fazer com eles. Vocês entendem? Para evitar vítimas dos Estados Unidos, pois em guerras sempre há mortes, mas eles realmente não querem isso, diferente de nós. Aqui é diferente. Querem salvar a civilização ocidental com o mínimo de vítimas, ao contrário de ir para a linha de frente, morrer rapidamente. Esses são os argumentos. É preciso lembrar como Barack Obama deu 1,8 trilhão de dólares para esse regime. Barack Obama e Joe Biden descongelaram 8 bilhões de dólares para eles. Entende? E Donald Trump entrou em conflito com eles. É isso que as pessoas precisam pensar. Por que é assim? Por que aqueles presidentes ajudaram esse regime e agora Trump está enfrentando eles? Vamos ver, vamos esperar 1 ou 2 semanas. Os democratas estão usando isso. O que você acha que os democratas vão fazer agora no Congresso? Como isso vai ser? Essas informações já foram apresentadas e o Congresso já reagiu. A tarefa deles é proteger a Constituição, a lei principal deles. Temos nossa Constituição, eles a deles. E a tarefa do Congresso não é tanto proteger as pessoas ou seus direitos, mas sim proteger a lei principal do seu país, do país. Porque esse Congresso não interveio de forma alguma, ou até apoiou, quando Donald Trump decidiu atacar o Irã, e agora eles mudaram de opinião.
Ou como você avalia as ideias deles? Elas são homogêneas, diversificadas? A que conclusão vão chegar? É por isso que, da última vez, quando você perguntou sobre a argumentação, sobre quais são os argumentos dos insatisfeitos contra a guerra, eu lhe dei uma resposta geral, porque de qualquer forma não temos acesso a todas as informações. Semana passada houve uma reunião, digamos, secreta, cujo nome não me lembro. Lá estava um representante dos democratas, um dos mais destacados representantes dos democratas, Chuck Schumer, e ele saiu de lá com os olhos arregalados depois dessa reunião sobre o Irã e já não falou mais nada contra o Trump. Ele reconheceu que estamos lidando com algo inacreditável, ou seja, realmente tem alguma coisa. E por isso, bom, vou te dizer mais uma coisa. Para Trump, há muito em jogo com as eleições de meio de mandato chegando, principalmente em relação ao Irã. O sucesso dessa operação pode influenciar o discurso dos democratas. Olha só, ele pisou na bola, olha o que ele fez, ou então não vão conseguir, ou ele vai calar a boca deles de vez, definitivamente. E por isso eu acredito no sucesso, porque para o Trump realmente há muita coisa em jogo nessa operação, inclusive politicamente. E se ele não conseguir, bem, se considerarmos essa possibilidade e esses democratas, por assim dizer, forem esfregar na cara dele, você não conseguiu, isso não deu certo. E as forças de direita pela Europa, pelo mundo, vão prosperar? Ou será que os democratas e os globalistas vão prevalecer então? Não, entenda, o Irã é importante, mas nem tudo depende disso. Muita coisa, mas não tudo. Mesmo que seja bem sucedido, os democratas não vão dizer: olhem como o Trump é bom, votem nele. Eles vão procurar lá, mas as eleições de meio de mandato são no outono. Ainda falta para o outono. Haverá muitos motivos para elogiar ou criticar o Trump. Na política americana isso ocorrerá, como sempre antes das eleições, especialmente agora. Bem, agora já falamos sobre isso. Não faz sentido entrar em detalhes assim. Vamos esperar um pouco, pelo menos mais 2 ou 3 semanas. Daqui a 2 ou 3 semanas, vamos falar sobre isso. Você acha que isso vai influenciar a Ucrânia? Como as negociações ocorreram na Ucrânia? Não nos preocupa não serem em Abu Dhabi. Podem ser na Suíça ou em outro país. Será que elas ocorrerão mesmo e Zelensky está aberto a negociações de paz? Se levarmos em conta essa última entrevista de Budanov, parece que há um entendimento de que essas negociações são necessárias e que a paz é necessária. Mas as coisas não estão se encaixando, por assim dizer. Em primeiro lugar, quero dizer com certeza, pelo menos até este momento em que estamos conversando, ninguém cancelou as negociações de paz. E estão sendo consideradas várias novas localidades. Com certeza, não serão mais na região árabe. Provavelmente tudo será na Europa, incluindo Istambul. Acredito que as negociações vão ocorrer, talvez não esta semana, mas na próxima. Elas não foram canceladas. Como isso influencia? Os mísseis para defesa aérea são necessários naquela região, a Ucrânia já não recebia muitos deles, então isso se reflete. Zelensky acordou e disse: posso enviar para vocês os melhores especialistas em derrubar Shaheeds, e em troca vocês negociam um cessar-fogo com Putin. Prorrogação por um mês, sim. Cessar fogo por um mês. Agora pense, por que ele quer isso? Eu te digo, ele já tem uma lei eleitoral pronta. Realizar as eleições às pressas, rapidinho, e tentar aprontar alguma coisa lá. Mas eu repito, eu sou a favor dessa opção, que as eleições sejam feitas às pressas, rápido, um mês de cessar fogo, eu sou a favor de tudo isso, porque Zelensky vai perder de qualquer jeito. Obrigada. Pode acontecer uma situação em que essas eleições sejam fraudadas, porque como é que as pessoas deslocadas, os refugiados, as pessoas que estão no exterior vão votar? Pode haver fraude. E essas eleições não vão dar o resultado que as pessoas esperam. Fraudes vão ocorrer, mas repito, não importa quais, eleições eletrônicas ou o que inventar, ele vai perder. Mesmo assim, todo o aparato administrativo, muito dinheiro, todo o poder midiático deles, como eles acham que tem, para calar o máximo de pessoas possível. Ele não vai ganhar essas eleições, mesmo que anuncie o resultado dizendo: olhem, eu tive mais votos que todos. Ele não vai ganhar essas eleições. Precisamos sobreviver economicamente até essas eleições, porque devido a essa situação tensa, quem sai ganhando é a Rússia. Se pudermos dizer, no plano político eles perdem um pouco da reputação deles. Talvez sim, mas eles vão continuar vendendo petróleo, e os fluxos deles vão aumentar, e o preço vai subir, então eles vão ter dinheiro. Os europeus vão ficar sem dinheiro, e quando os europeus ficam sem dinheiro ou perdem renda, nós, a Ucrânia, dependemos totalmente deles.
Como será o nosso destino financeiro? Sim, mas já somos falidos. Então por que falar disso? A Hungria está bloqueando o crédito. Normalmente você me pergunta algo sobre o que já pensei. Eu realmente não penso em como a Ucrânia vai pagar as contas amanhã. Por quê? Porque isso é uma atividade inútil. Financiar a guerra só pela guerra. Nunca é uma questão de ameaça existencial. Guerra por política. E pagar salários para funcionários públicos que são apenas parasitas, não fazem nada e são muitos, isso para mim simplesmente não é interessante. Agora, se fosse sobre desenvolvimento, sobre reformas, aí sim eu teria interesse. Eu aconselho as pessoas a não pensarem nisso, simplesmente não pensem nisso. Vocês não fizeram essas dívidas, não foram vocês que gerenciaram isso, não foram vocês que administraram isso. É necessário focar em soluções construtivas, no fim da guerra, nas eleições e no futuro da Ucrânia. Estou cansado dessa discussão, sinceramente. Não falo de você, mas de modo geral. Todos nós debatemos sempre a mesma coisa e parece que ficamos presos nisso. E precisamos avançar de alguma forma, e isso pode dar um impulso. Só a escolha. Nós vemos de fato que agora os preços do petróleo já aumentaram de 10% a 15%. Na Ucrânia, vemos que as notas pequenas estão saindo de circulação. Isso significa que a inflação vai aumentar e os preços de tudo vão subir. Percebemos que os empreendedores do primeiro grupo estão fechando, enquanto os que mais pagaram impostos foram os do terceiro grupo e o primeiro está diminuindo. Portanto, pode-se dizer que está acontecendo um genocídio dos pequenos e microempresários. Acredite, o segundo e terceiro grupo também vão fechar em 2026. Assim que esses impostos aumentados para os empresários individuais forem implementados, 20% de IVA, toda essa história, com monitoramentos. Li recentemente que estão considerando aumentar o IVA para todos. Agora querem aumentar de 20%, acho que estão falando de 23% a 25%. Ou seja, eu sempre quero explicar para as pessoas de forma simples. Ou seja, se for um grande negócio, uma grande empresa, de um oligarca ou do Estado, eles vão aguentar qualquer IVA, eles se alimentam disso. Qualquer IVA, qualquer imposto, eles vão encontrar uma forma de otimizar, eles vão dar um jeito. Mas isso sufoca o médio negócio, o pequeno negócio. Na verdade, o IVA é um imposto horrível. Além de ser corrupto, ele simplesmente mata o setor de serviços por si só, ainda mais o setor de serviços moderno. Quando você usa o computador para criar algo intelectual, que IVA incide? Só há seu computador, componentes e sua mente envolvidos. Isso tudo é maldade, um círculo vicioso de acontecimentos que inevitavelmente leva para um beco sem saída. E a sociedade, infelizmente você entende, só fica parada olhando para tudo isso. Aí dizem, vamos proibir o Telegram. Eu leio os comentários e isso não muda nada. A gente tem VPN e emojis. Então, espera, você aceita usar VPN e ser privado dos seus direitos? Se bloquearem o VPN amanhã, o que fará? Vai inventar outra coisa? Você não quer defender seus direitos de qualquer forma possível, sem precisar ir para a rua? Eu sempre enfatizo isso, não estou incentivando nada desse tipo. Você nem quer se indignar com isso. E sobre os impostos? Impostos? Vou para as criptomoedas. Não vai, você não vai para as criptomoedas. Não vai. A situação é a seguinte, vemos nos meios de comunicação, publicamos informações de que resistimos a este inverno, que somos inabaláveis, que somos fortes, que resistimos a este inverno. Mas, por exemplo, ninguém mencionou aquela mulher que morreu de frio no próprio apartamento quando a vizinha veio e disse que ela estava como um mamute congelado no gelo dentro do seu apartamento. Mas falam que somos inabaláveis, ou seja, não tiramos conclusões porque como sociedade nos oferecem essas opções de sermos inabaláveis. E para quem está sem aquecimento, isso não é um problema. Por que as pessoas não mudam a forma de reagir a esse tipo de notícia, a esse tipo de publicação, a essas provocações do governo? Além da economia, que considero fundamental, há um parâmetro ainda mais importante para um país. É sobre o valor da vida de uma pessoa. No espaço pós-soviético, ela não vale nada. Falo da história da aposentada que você contou e sei do que se trata. Então isso significa algo. Saiu uma postagem dizendo: sobrevivemos ao inverno, vem aí a primavera. E aí Rússia engoliu? E a Nina Sokolova, o próprio Zelensky, em seu vídeo noturno, a mesma coisa. Sabe como isso funciona?
E assim, logo chega março para nós. Então começamos dizendo: pronto, sobrevivemos ao inverno, pessoal. Respirem fundo, relaxem. Mostramos para eles que, em princípio, dá para continuar lutando até outubro, novembro, e tudo bem, ou talvez até outubro, novembro de 2027. E aí esse roteiro começou a circular. Eu acho tudo isso tão repugnante, tudo isso me dá nojo. E hoje o Venezlavski começa de novo com isso. Tem que bloquear as contas, tem que tirar as possibilidades, os direitos, para que eles nem consigam pedir comida para si mesmos. Fascista de verdade, ele é um fascista, entende? Se você não quer servir, por exemplo, isso é considerado uma violação da lei. Mas para isso, existe o tribunal que decide, talvez você decida ir para a prisão, e a sacanagem é que você é privado dos direitos humanos básicos, como dirigir um carro, ter uma conta, consequentemente, pagar pela sua própria comida. Ou seja, nós vamos te forçar, homem ucraniano, vamos te privar de comida, te privar de trabalho, te privar de ar, para que você vá para a linha de frente e morra. E só isso, nada mais. Foi isso que discutimos hoje, como você disse, é isso. Foi exatamente isso que ele disse, cessar fogo por um mês. É isso que ele quer, ele não quer paz. Ele tem um plano, cessar fogo, um mês. Ele pensa, eu ganho as eleições, mostro para todo mundo quem manda aqui e digo, pessoal, eu sou legítimo, e como presidente legítimo eu declaro, vamos lutar mais 3 anos ou 2 anos. É aí que o diabo está nos detalhes, por isso peço atenção a eles. O que realmente significa um mês? Aqui ele diz ao Trump que precisa de paz. E agora, quando realmente há uma oportunidade de ajudar outros países, o que é raro, como podemos ajudar outros países afinal? Ele fala, fale com Putin sobre cessar fogo. O homem vive com seu próprio programa na cabeça, seu próprio plano, e não está nem aí para esses seus problemas, vivam ou não na Ucrânia, pois todos são ucranianos. Sim, ele não liga para nada disso, ele tem o próprio plano. E se você não quer tolerar isso e ser poderoso e inquebrável, então você simplesmente é um traidor. O mais importante para as pessoas, para os ucranianos, é que para os ucranianos é muito importante que essa guerra acabe. E as pessoas que entendem que só o Trump promete acabar com ela, torcem para que ele esteja envolvido nesse processo de negociação. E se essa operação no Irã diminuir sua popularidade e por algum motivo político, ele não puder mais se envolver ativamente na guerra na Ucrânia? Então Zelensky, durante todo esse tempo em que esses inconvenientes existirem, vai aguentar e continuará sendo nosso presidente por mais 5 anos. Bem, claro. Ele, veja bem, recentemente fez uma declaração, tipo, só os americanos e os russos querem eleições, pressionam por eleições. Os ucranianos não querem eleições. Agora eu entendo, isso é blefe, é só blefe. Ele está mostrando desse jeito que, tipo, só vocês querem eleições. E depois, quando a situação apertar para ele, ou o Putin concordar com o cessar-fogo de 1 mês, porque ele queria 2 meses, se você lembra, recentemente, agora, na verdade, 1 mês já serve, daqui a pouco até 2 semanas vão servir. Eu não acho que o Putin vai concordar com mais do que 2 semanas, uma semana de cessar-fogo para as eleições, ou qualquer coisa assim. Enfim, que ele concorde com isso, e isso vai permitir que ele faça esse movimento esperto. Ou seja, entende, as declarações dele podem ser uma para o público externo e outra para o interno. Segundo, é blefe. Os russos e americanos querem eleições, mas os ucranianos não, isso é blefe e também maldade. Ele falou em nome de todos os ucranianos. Você perguntou para alguém? Ele não é o único. Eles dizem, os ucranianos não querem isso, não querem paz, não querem compromisso territorial. E outros políticos também repetem isso. E vocês perguntaram para as pessoas, quem delegou vocês? Quem deu o direito de falar em nome de todos? A Ucrânia é um país enorme, desculpe, em nome de dezenas de milhões de pessoas. E aí aparece algum sujeito qualquer dizendo isso. Se olharmos para a situação no Irã, em que ela é melhor, lá tem um ditador no poder e o Trump quer ajudar essas pessoas. Mas se o Irã não tivesse petróleo, esse petróleo que eles têm, e se esse petróleo não abastecesse 80% dos chineses, se eles não comprassem esse petróleo, será que ele teria feito essa operação no Irã? Ou seja, na Ucrânia nós já não temos nada assim para que outro país possa intervir por nós desse jeito. Sim, nós nunca tivemos nada assim, infelizmente, e não estávamos integrados à economia mundial. Vamos parar de adivinhar se o Trump teria feito isso ou não, isso é simplesmente sem sentido.
Mas sem o petróleo, o Irã interessa ao Trump ou não? Continuação. Então, se a gente analisar a questão dessa forma, estamos cortando esse pedaço do principal. Pessoas que pensam assim, eu sei porque vocês perguntam isso, perguntam, escrevem nos comentários. Ah, ele só quer a Venezuela por causa do petróleo, e isso e aquilo. Vamos supor que seja só por causa do petróleo. Vamos supor que tudo seja só por causa do petróleo. Eu tenho uma pergunta para os cidadãos da Ucrânia. Se os Estados Unidos controlarem o petróleo do Irã, isso é melhor ou pior? Não vai ter nas ruas. Trump vai financiar. Com Trump, o Irã vai financiar os Shaheeds contra a Ucrânia? Não vai. Então, estamos do mesmo lado da barricada ou não? Você entende agora no mundo? É um momento assim. E na verdade sempre foi assim. Você tem que escolher um lado da barricada. Ou você está com a verdadeira civilização ocidental, não como promovida agora na União Europeia. Alemanha e França, por exemplo, estão dispostas a agir contra o Irã. Só a Espanha ficou de fora. O Reino Unido se afastou, mas depois voltou. Starber, você sabe como é. Isso me agradou, até me surpreendeu o comportamento da França e da Alemanha. Por isso, é preciso escolher. Tudo na vida exige escolha. Ninguém está dizendo que Trump está sentado enquanto pessoas são enforcadas. Por isso, vou para a guerra. Vou para a guerra. Sim, é todo um conjunto de fatores, e eu já disse isso para você, e agora você também disse. China, Rússia, Coreia do Norte, não vamos esquecer tudo isso, toda essa cadeia. Se você não lutar com todos os métodos disponíveis, eles vão vencer. Se a Groenlândia não for controlada pelos Estados Unidos e não houver bases militares lá, cedo ou tarde China e Rússia terão bases militares. É assim que o mundo funciona. Tem gente sentada lá agora, uns idiotas, especialmente na Espanha, nossos compatriotas, ficam. O que é isso? Se acontecer alguma coisa com a Groenlândia, você vai ser o primeiro a ser atingido. Ou então na Grã-Bretanha, você vai ser o primeiro a ser atingido por isso. Se isso não for controlado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vão lutar contra a Europa e não vão atacar a Ucrânia ou impor suas próprias regras. E a Rússia? Bem, a Rússia já lançou drones. E a China, vocês mesmos sabem do que ela é capaz. E para o que eles estão se preparando, está claro que a China vai fazer alguma coisa. Se o Trump não se tornar presidente, acredito que haverá uma operação militar contra Taiwan, a menos que outro republicano vença. Por isso é que existem os seus programas e os meus programas para que as pessoas entendam isso e não fiquem vivendo em um mundo ideal. O que ele está fazendo lá, hein? O que ele está fazendo? Você, como cidadão da Ucrânia, tem certos interesses? Você é uma pessoa civilizada da civilização ocidental? Ou você é um padeiro? Ou simplesmente não é muito básico? Sabe, eu ri tanto. Uma moça ucraniana no Threads, chamada Olha o A. Segura a linha de frente em Varsóvia, mas deseja que todos vão para a linha de frente. Ela escreve, eu só não consigo entender uma coisa. Por que então a América não bombardeia o Irã, mas bombardeia outros países árabes? Ou seja, ela entende o mapa, né, que na verdade são 4.000 quilômetros de distância que nada vai chegar até lá. Veja, é esse tipo de entendimento que leva as pessoas a tirarem essas conclusões. Essa garota ainda fala de garantias de segurança, mas como pedir isso ao Trump se nem garantem a própria segurança? Mas eu coloco essa questão. Em que devemos nos basear? Não podemos nos basear nos valores morais e decentes do Trump. Não devemos nos orientar por isso. Ele é uma pessoa que é para o seu país, para os seus eleitores que o elegeram. Nós, como país, não temos nada para lhe oferecer. Além do nosso povo, que é inovador, criativo, talvez fosse vantajoso para ele construir relações econômicas conosco. Talvez seja nisso que possamos nos apegar como uma esperança de acabar com esta guerra e sobreviver como país. Nós já temos um acordo assinado sobre os recursos. Aliás, você está agora, por acaso, fazendo isso? Pensei comigo, 4.000 quilômetros. Não, essa é a distância entre Ucrânia e Irã. Teve também outra história dizendo que o Irã poderia bombardear a Ucrânia. Não, a distância entre o Irã e os Estados Unidos é 2 vezes maior. Deve ser uns 8 a 10.000 quilômetros. Respondendo à sua pergunta, assinamos um acordo sobre minerais. Isso é o primeiro ponto. O segundo, na Ucrânia nunca houve capitalismo. A Ucrânia é um país enorme, de cristãos brancos. Peço que não se esqueçam disso. Isso agora é muito importante para os Estados Unidos.
Ou seja, não é preciso forçar as pessoas, não precisa fazer nada disso, você simplesmente traz tecnologia, você investe. Não se esqueça, a Rússia está ali do lado, ou seja, ainda existem interesses geopolíticos, é o centro da Europa e você simplesmente interage com o país. Você tem esse novo, eu estou falando, sabe? Eu sempre digo que é preciso tentar ser aliado dos Estados Unidos como Israel é no Oriente Médio. Por que não sermos esse tipo de enclave, por exemplo, com a Polônia na Europa Oriental? Por que não adotar esse caminho? Na verdade, nós praticamente não temos escolha, não temos muita escolha. E na Europa, nós não vamos ficar ricos. Na União Europeia, eu garanto para você, vamos ficar mais pobres. Não, o governo vai ficar mais rico. O orçamento da Ucrânia deve subir para cerca de 80 bilhões de euros sem guerra. Antes, era de 40 bilhões de dólares. 980. Mas só quem vai ser financiado com esse dinheiro serão os burocratas, o aparelho estatal, esse tipo de coisa. Mas as pessoas vão ficar mais pobres, pois as empresas terão que seguir regras da União Europeia, já quase impossíveis de cumprir, especialmente para um país pobre. Olha, sabe, recentemente li um post de uma moça, uma alemã que mora nos Estados Unidos, e a mãe dela tem um pequeno negócio na Alemanha. E aí ela conta que a mãe tem um pequeno negócio com um faturamento de 200 mil euros por ano, se não me engano. Ela disse 200 mil euros. Bom, ela considera como pequeno negócio, aí já vai metade em impostos, 50 mil aí tem o salário do funcionário e os impostos sobre ele. Tem mais algumas coisas, eletricidade, e sobra uns 25 mil ou 30 mil euros de lucro. Nessas condições, você não vai decolar. Isso é na Alemanha, onde existe mercado, crédito e poder de compra. Agora, se você aplicar essas regras na Ucrânia, acaba tudo. Se você colocar o IVA para os microempreendedores agora, acaba tudo. Muita gente não entende isso. Isso é o último que ainda está vivo na Ucrânia. Esses 5% sobre o faturamento precisam ser protegidos, cuidados, nem tocar com o dedo e não mexer. E eu sei muito sobre isso, porque estou muito envolvido com o tema de inteligência artificial. Sabe de uma coisa? Penso nisso, vejo seus programas, às vezes os convidados respondem algo e percebo que realmente não sabem o que vai acontecer amanhã. Porque amanhã o trabalho humano, do jeito que conhecemos, com as mãos e em alguns casos até com a cabeça, simplesmente não vai ser mais necessário. E você vai ter que dar ordens para a inteligência artificial e ser criativo para que ela resolva mais tarefas por você, como se você estivesse administrando com a ajuda da inteligência artificial. Essa é a sua única escolha e saída. E desse ponto de vista, enquanto aqui discutem sobre idioma, sobre impostos, quem vai pagar os impostos? E se o computador fizer o seu trabalho, será que ele também vai pagar impostos? Eles não pensam assim. E agora, quando você fala para adicionar o IVA, pode adicionar. Que país é esse? Nós vamos criar algo com a nossa cabeça, gerar valor agregado, ou só vamos extrair o que resta, mandar as últimas pessoas para trabalhar fora, tirar deles o que der e mandar os outros para o fronte? Tatiana, eles não pensam nisso. É superficial. Primeiro, eles não entendem disso. Segundo, não se interessam. Eles têm seu próprio interesse oculto, o bolso deles, a posição privilegiada deles. São pessoas profundamente problemáticas, que não querem viver em igualdade de direitos com ninguém, nem com você, comigo ou o zelador. Eles querem ser especiais, viver uma vida especial e, claro, ter muito, muito, muito dinheiro e controlar orçamentos enormes, enquanto os escravos devem ser o mais pobres possível. Sejam o mais pobres possível. Quando falta dinheiro no orçamento e a solução é aumentar os impostos, isso é uma loucura, são completos idiotas. O essencial é que os pagamentos aos militares dependem dos nossos impostos. E aqui vai uma notícia que saiu no fim de semana, mas poucos notaram. Com toda essa tensão entre Irã e Estados Unidos, a notícia era algo meio secundário. Kvistudov disse que Zelensky supostamente deu permissão para atacar bases, certos depósitos de armas russas no território da Bielorrússia, que seriam lançadas contra a Ucrânia. O que essa notícia tem a ver com o contexto do caminho pacífico? E também surgiu uma notícia de que a opositora bielorrussa Tikhanovskaya quer vir visitar a Ucrânia, vai discutir com Zelensky como poderiam, no futuro, construir relações amistosas e ajudar uns aos outros. Eu estou em contato com alguns verdadeiros opositores dissidentes bielorrussos. Sabe, mesmo sem eles, eu entendo quem é a Tikhanovskaya. Sinceramente. Não prestem atenção nela, isso é completamente vazio, não é só zero, são 2 zeros.
Sobre o tema mais importante, o primeiro que você mencionou, o bombardeio desses depósitos lá na Bielorrússia. Ele falou algo sobre o REB, você percebeu corretamente. E isso é típico do Zelensky, assim que se aproxima mais da paz, ele precisa obrigatoriamente xingar o Putin. Isso é uma escalada. Se atacarmos a Bielorrússia, não estou dizendo que a Bielorrússia não nos ameaça. Claro, provavelmente existe alguma ameaça, provavelmente existe, mas neste momento falar sobre isso, ou ainda mais, agir assim, isso aproxima da paz ou não? Claro que não. Assim, podemos envolver Lukashenko na guerra e liberar suas ações. Talvez ele tenha dito isso só para assustar Lukashenko, evitando que chegue a esse ponto. Mas não se pode fazer isso agora. Entenda o motivo. Dizem que Putin quer manter a guerra por mais 2 anos. Você já ouviu isso? Hoje essa tese está em todo lugar, como antes, afirmando que ele está disposto a continuar por mais 2 anos. Porque ele sabe que se por algum milagre a Ucrânia lutar mais 1 ou 2 anos, não restará nada dela. Depois, Putin não precisará fazer mais nada. Aqui, os nossos vão se destruir até o fim, vão se matar uns aos outros, depois vai ficar essa bagunça, tudo mais ou menos, as pessoas vão embora, os aposentados vão morrer. E aí, como em? Talvez façam outra operação militar especial em 10 anos e eliminem o restante, tomando a margem esquerda. Ele entende isso perfeitamente. A KGB monitora todas essas brigas públicas, essas discussões, essas garotas tolas. Eles veem todo esse clima. Lá, ninguém planeja só para a próxima semana. Eles pensam décadas à frente, fazem simulações e entendem o processo. A autodestruição já começou. Afirmo que esse processo precisa ser interrompido agora, assim como todas as brigas e divergências. Foquem no que é construtivo. Todos esses aí que se dizem patriotas são, na verdade, os primeiros ajudantes do Putin, mesmo que indiretamente. Obrigada. Então a gente costuma dizer que Zelensky não toma decisões sozinho. Você sente que nessas palavras há algo que a paz... Apareceu um cheiro de paz, por assim dizer, os europeus perceberam isso nos globalistas, e essa foi a mensagem deles. Bem, eu não concordo com você que ele não toma decisões. Ele toma decisões e só ele as toma. Outra questão é que ele o tempo todo precisa procurar, já que ele é fraco financeiramente, não tem nada, nenhum recurso, ele é obrigado a buscar aliados. E hoje ele está lá com os globalistas, seja de forma situacional ou não, amanhã com uns, depois de amanhã com outros. Ele observa em qual situação é mais vantajoso para ele, com quem se alinhar, com quem fazer certas concessões internas e assim por diante. Acordos. A Europa? Bem, todos nós vemos como está a situação com a Europa. Nós vemos perfeitamente bem como está tudo com a Europa. Se orientar por isso é simplesmente ridículo. Muitas conversas, Kaja Kallas, lá a Úrsula faz discursos, Kaja Kallas diz que é preciso tirar as armas nucleares do Putin, se a Ucrânia for limitar o exército, a Rússia também deve limitar o seu. Sou a favor. Você também, todos que assistem são a favor. Kaja Kallas, como vai limitar Putin nisso? Se ele disser não, o que pode fazer? Nada. Putin vai dizer. E é desse fato de não podermos fazer nada fisicamente que precisamos partir hoje e construir a vida, para que ele também não possa nos fazer nada fisicamente. Precisamos de uma economia forte e de unidade nacional verdadeira, baseada em uma ideia nacional e não nessa insistência de Zelensky e Poroshenko na União Europeia, achando que vão nos aceitar. Isso não é uma ideia nacional, é besteira. Eu gostaria muito que a gente se concentrasse nos nossos próprios problemas. Deixassem o Trump em paz, porque os ucranianos só falam do Trump nesse fim de semana. O que ele fez, o que fez certo, o que fez errado. E para nós é importante focar nos nossos próprios problemas e sair dessa guerra. Eu agradeço a vocês por terem participado hoje do nosso programa. Por favor, se inscrevam no canal do Denis, se inscrevam no Liberty UA, por favor, deixem seu like e escrevam comentários pra gente. Obrigada pela atenção, até a próxima. Obrigado.